Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Alex da Outshine Arts e hoje eu vou explicar para vocês quais são os procedimentos que nós fazemos para fazer a preparação de paralama, capa de corrente, tudo que é carenagem que nós fazemos aqui. Muitas pessoas aí estão entrando em uma dúvida de como começar a preparar a peça e hoje nós vamos ensinar quais são os procedimentos que nós fazemos aqui na Outshine Arts, que desde então vem dando certo aí ao longo dos anos. Antes de ir pro vídeo, galera, eu peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo, nos siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo e não se esqueça, voadora no like. Bora pro vídeo? Puxa a vinheta. Esse exemplo que nós iremos citar serve para capas de corrente, paralama, carenagem no geral. Então, tudo que nós falarmos aqui, vocês vão averiguar a peça que você tem na mão e a partir daí fazer a preparação. Hoje em dia, na maioria dos iniciantes, eles ficam já perdidos logo no começo, quando vai se decidir o que fazer com a primeira peça que ele vai fazer. Um exemplo. Eu já fiz um vídeo específico falando sobre peças cruas, vou explicar aqui do começo também. Um exemplo. Peça sem pintura nenhuma, no caso essa daqui. A paralama vem da fábrica para nós, sem pintura nenhuma. Processo de preparação dessa peça. A peça não tem nenhuma imperfeição. O que nós iremos fazer? Efetuar o lixamento com uma lixa 400 a água, lixar ele inteiro. Depois disso, nós iremos secar, tirar toda a água dele. Próximo passo, passar a solução desengraxante. Ele serve para tirar toda a oleosidade que sai a peça da forma. É um líquido, deixa eu pegar ele aqui para você. Tem de várias marcas, eu não vou mostrar a marca, não vou falar a marca desse aqui que é da Max Huber, porque ele não nos patrocina, então eu não vou falar que essa marca aqui é da Max Huber, beleza? Então aqui ó, solução desengraxante. Isso daqui você vai usar para quase todas as suas peças. Para que ele serve? Se a peça tiver com algum ponto de gordura, algum ponto de que você pressionou muito os dedos e ficou ali o ácido úrico da mão, ele vai retirar totalmente. Para quê? Para que não dê pontos de falha na hora da aplicação da base, primer e etc. Depois de feita a aplicação do solução desengraxante, vocês vão evitar de ter contato com a mão nessa peça aqui. Essas peças aqui eu não passei ainda, eu vou fazer o procedimento, mas antes aqui eu estou explicando para vocês. Então beleza, peça crua, a gente desengraxou. O que a gente vai fazer? A gente vai passar 2 demãos empoeiradas de selador para plástico. Tem que ser empoeirada, galera. Evita de deixar, não é que nem você aplicar uma tinta base poliéster que você vai ter que dar uma carregadinha ali, não. É só poeirinha. Tem um vídeo específico explicando a aplicação dele aí para vocês. Confira no nosso canal. Depois disso, a gente vai esperar aí cerca de 10 minutos. Cerca de 10 minutos passado, a gente vai aplicar a tinta base, 3 demãos aí, vocês vão utilizar para cobrir bem aí a coloração que vem da fábrica. Depois de feito isso, esperar aí 10 minutinhos e já vir com o desenho em cima. Ou pintura hidrográfica, ou aerografia, grafite, que vocês decidirem aí. Ah, Alex, mas eu peguei aqui uma peça do cliente, já é pintada, o que eu faço? Beleza? Vamos pegar aqui a peça do seu cliente pintada, ele quer fazer uma aerografia. A gente vai verificar se não tem nenhum ponto de ralado fundo, risco. Não tem isso? Beleza. Lixa 400, desengraxante, tinta base poliéster por cima. Não precisa aplicar o selador para plástico. Porque ele já tem aquela proteção de fábrica lá embaixo. Então o que você fizer em cima
não vai desplacar a tinta original, mesmo a tinta estando boa ou ruim. Se a tinta tiver do paralama do seu cliente ou da peça já descascando, é só você lixar bem mais onde não tiver degrau e aplicar uma mãozinha fina de base poliéster. Se não arrepiar em nenhum local, você vai e continua fazendo a aplicação nas demais demãos. Depois de feito isso, 3 demãos, arte, verniz, fim. Se você quiser fazer o polimento, aí vai ficar a seu critério. Ah, Alex, mas eu peguei uma peça de um cliente aqui que tá com arranhado fundo, o que eu faço? Tá aqui a peça do seu cliente, um arranhado aqui na frente, fundo, que a tinta base poliéster não irá cobrir. Lixa 400, aplica. Se ele tiver muita imperfeição, aplica uma demão de primer inteiro, primer universal ou primer PU, aí vai do seu serviço. Após feito isso, depois de cerca de 4 ou 6 horas, vai depender do primer que você vai estar utilizando, você vai pegar uma massinha rápida, que é aquela massinha cinza, vai aplicar uma demãozinha fina com a espátula ou o aplicador de celulose, aquela bem molinha, vai aplicar uma demãozinha, vai esperar 1 ou 2 horas. Feito isso, você vai olhar, se ela afundar, você vai vir aplicar de novo, aí aguardar. Não afundou? Beleza. No outro dia você vai lixar essa massa até chegar onde ela precisa ficar. Viu que ficou lá, belezinha? O que a gente vai fazer? Vai aplicar 2 demãozinhas de primer em cima, só em cima da massa, onde a gente aplicou a massa. Se teve muitos pontos de retoque de massa, 2 mãozinhas inteiras. Beleza. No outro dia, lixa 400, lixa 600 e tinta base poliéster, ou se você for fazer sem nenhuma arte ou sem nenhum detalhe, escolhe a tinta que você vai querer utilizar, IPU, duco, sintético, aplica, beleza. Ah, Alex, mas a tinta do paralama do cliente aqui, o verniz está soltando, mas a base está boa, o que eu faço? A gente vai pegar uma lixa 360, vai lixar bem até deixar nenhum degrau, até não deixar nenhum ponto onde que o verniz está descascando. Depois disso, secar a peça, desengraxar, 2 demãozinhas de primer. Feito isso, no outro dia você lixa. Eu aconselho lixar o primer, galera, de um dia para o outro, esperar cerca de um dia para que ele dê a total cura dele, desde a parte externa que ele fica lá dentro e a parte superficial. Não aconselho lixar no dia, porque vai ter algumas partes, dependendo de como tiver o clima na sua cidade, ele vai querer emplastar na lixa. Quando você sabe que o primer está seco totalmente, é quando ele não emprasta na lixa. Quando você lixa utilizando a água e você olha na lixa, se não tem nenhum ponto que ficou ali aquele descascadinho do primer, então aí é o ponto de lixar, quando não tiver vestígio de primer querendo emplastar na lixa. Depois de feito isso daí, vocês vão verificar a peça, se não tiver nenhuma imperfeição. Se tiver alguma imperfeiçãozinha, dá mais aí. Se a imperfeição não for fundo de ralado risco, você vai dar mais duas mãozinhas de primer. No outro dia lixa, ok, tudo belezinha. Arte, verniz, fim. Ah, mas o paralama, Alex, ele tem uma imperfeição grave, tipo, ralou profundamente, o dono caiu e fez um monte de risco assim, ó. O que a gente vai fazer? Quase o mesmo procedimento que eu disse anterior, da massa rápida, só que nós iremos utilizar uma massa poliéster ou uma outra massa que são aquelas brancas que você utiliza o catalisador e tudo mais. A peça veio ralada aqui, geralmente tem peça que rala aqui. A gente vai efetuar o lixamento, ralou só aqui, a gente efetua o lixamento, desengraxa
Eu costumo passar uma mão de primer para selar embaixo, porque tem muitas das vezes que acontece de fazer o retoque, você passar a massa primeiro antes do fundo, muitas vezes na hora do final ele costuma dar aquele relevo bem de leve aqui, então isso me incomoda. A maioria dos clientes não conseguem ver porque não conhece, mas quando a gente já está nesse ramo, a gente vê, ele já fica em um certo incômodo. Então o que eu faço? Eu efetuo o lixamento, efetuo o desengraxamento, aplico uma demãozinha ali de primer, depois que ele secar, não precisa esperar, nesse caso não precisa esperar outro dia, galera, para passar a massa. Quando acontece isso, depois de aplicado o primer, depois de cerca de 2 ou 3 horas, eu já venho e aplico a massa, porque a superfície do primer já vai estar seca. Então até a massa já vai dar uma esquentada ali catalisada, ela vai ajudar o primer a dar aquela secada belezinha. Feito isso, a massa catalisada demora cerca aí, dependendo do clima, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. A gente vem, efetua o lixamento. Como ela já é mais dura, a gente vai ter que utilizar aí uma lixa 100, 180 ou uma máquina Rokit aí. Eu uso o Rokit porque eu tenho, mas já utilizei muito lixamento manual com taco. Você pode utilizar um taco também. Um exemplo, se você não tiver taco e não tiver na sua cidade como comprar, não tiver em lugar nenhum, você pega um chinelo velho ali, recorta o quadradinho, embaixo dele você vai retirar aquele quadriculadinho que fica, para não ficar marca aqui no paralama. Esse quadradinho aí do chinelo, você pode estar lixando ele com uma lixa 100, depois uma 180, uma 220, que ele vai ficar belezinha. Só gastar ele, tá aí, você tem um taco da sua medida que você precisa. Feito isso, depois de lixado tudo a massa branca, a gente vai efetuar aplicação de 2 demãos de primer. Feito isso, no outro dia lixa, viu se não tem imperfeição, se não tiver, tudo belezinha, tinta, arte e verniz, beleza? Então praticamente, galera, no ramo que nós trabalhamos aqui com esses tipos de peça, é basicamente isso, preparação. Quando vocês pegarem tanque para fazer, que é ferro, aí já muda um pouquinho, não tem necessidade de usar o fundo para plástico, que já é ferro, vai utilizar o primer PU, o primer universal. Então tanque já é quase a mesma coisa, foge só algumas regras aí. Se vocês quiserem, deixem no comentário aí como fazer a preparação de peças ferrosas, peças de alumínio, que eu explico passo a passo aí certinho. Galera, espero que eu tenha tirado uma dúvida grande aí, que vários tenham perguntado para nós nas páginas e nos outros grupos que nós temos também de aerografia. Então esse vídeo é explicativo para vocês. Se você gostou, desce aquela voadora no like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sino de notificações e nos seguir nas redes sociais. Beleza, galera? Tamo junto, aguardem o próximo vídeo. Valeu!